shiur de hoje, preparando para Purim, a gente não vai contar toda a história de Purim, já tivemos ano passado 2 shiurim, quem quiser temos já no YouTube, dá para assistir lá os detalhes da história da Megilat Esther, da Rainha Esther e tudo, por que a gente festeja o Purim. Então hoje eu queria tocar num ponto que está nos primeiros 2, 3 versículos da Megillah. O que conta pra gente a Megillah, o rolo, a história da Rainha Esther? Logo no início, a Megillah nos conta que tinha um rei chamado Ahasverosh. Ele reinava sobre 127 países, municípios seriam. Tem opiniões que dizem que ele reinava sobre todo o mundo. E num dado momento ele resolveu fazer um banquete. Tem várias opiniões por que do banquete, ou porque era o casamento dele, ou porque haviam se passado 70 anos, pelos cálculos dele, 70 anos dos judeus no exílio, e havia uma profecia que os judeus ficariam somente 70 anos. Uma vez que ele viu que passaram 70 anos e os judeus não foram redimidos, então ele resolveu festejar. A gente sabe que o cálculo dele era equivocado. Ele fez um grande banquete de 180 dias, depois um menor, e nesse menor ele resolveu convidar a sua rainha Vashti, que estava num banquete para mulheres, convidar para ela se exibir, e ela não foi. Ele mandou matar ela. Bem resumido. Depois disso, buscando uma nova esposa, ele encontrou a Esther, que na verdade o nome original dela era Hadassah, e ela mudou o nome para não saberem que ela era judia. Posteriormente, ele nomeou Haman como seu vice-rei, seu primeiro-ministro, e Haman decretou a aniquilação de todo o povo judeu. Ele tinha um ódio, ele vinha do povo de Amalek, e ele resolveu acabar com todo o povo judeu. Depois a história conta que a Rainha Esther foi falar com o rei Ahasverosh, passou muito perigo, a gente vai mencionar um pouquinho mais para frente. Ela conseguiu mudar toda a história e no final Haman foi enforcado. Os judeus venceram uma guerra que teve por ordem do Haman. Eu sei que eu contei bem rapidamente, mas como eu falei antes, temos já, não falta na internet toda a história em detalhes. A minha pergunta é a seguinte: o Haman, ele odiava o povo judeu, e ele fez um decreto de que no dia 13 de Adar, todos os judeus seriam mortos. Todos os judeus, homens, mulheres, crianças, velhos, todo mundo. Esse decreto mexeu muito com o povo, mexeu muito com Mordecai, que era o líder da geração. E a minha pergunta é a seguinte: por quê? Por que foi decretado algo tão terrível sobre os judeus? Nada é por acaso. Toda vez que tem um inimigo querendo dominar o povo, acabar com o povo, tem alguma razão pelo nosso lado também. Deus nos livre de falar que somos culpados por sermos odiados, mas se tem alguma coisa errada, alguém querendo atacar o nosso povo, temos que saber que temos que analisar e aprender para ver o que estava errado. Ok, então a pergunta é: qual foi o gatilho, o que despertou nos céus para que fosse decretado algo tão terrível contra o povo? Então no Talmud, na Gemara, no Tratado de Megillah, na página 12a, no primeiro lado, ele diz que uma vez que os judeus foram naquele primeiro banquete, eu mencionei logo no começo da Megillah, conta que o Ahasverosh fez um grande banquete, na verdade ele fez 2, e no segundo banquete o povo esteve presente. Então, já que o povo judeu aproveitou daquele banquete, Deus decidiu que seriam todos aniquilados. Bem duro isso. O que está acontecendo? Qual é o problema do povo judeu e no banquete do rei? O rei convidou todo mundo. De repente o pessoal vai, come e por isso decreta a morte. Como funciona o cálculo de Deus? Quer dizer, a gente pode imaginar, de acordo com as consequências, o que Deus estava esperando. O Talmud diz que isso de serem exterminados eram para os judeus que estavam na capital, chamada de Shushan, e os judeus que estavam no resto do mundo é porque haviam se curvado para a idolatria na época, etc. Mas sobre isso deles participarem no banquete, temos algumas perguntas, e muito lógicas. Se um judeu
vai no restaurante e come não kasher, infelizmente acontece, sabemos disso. Ele tem pena de morte, onde consta na Torá que se um judeu come não kasher, ele tem que ser aniquilado. Não consta, não existe isso. Tudo bem, faz mal para a alma dele. É interessante que muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu não consigo sentir Deus, é muito difícil, eu rezo e não sinto a reza. Isso tem muito a ver com a comida que ele está comendo. Se a pessoa come não kasher, depende dos animais que ele come, sem entrar em detalhes, isso realmente atrapalha ele a ter sensibilidade para a santidade, uma vez que a comida veio de um lado da impureza, de um lado negativo. Mas isso não é motivo para a pessoa ser julgada a pena de morte. Sabemos que na Torá tem outros preceitos com pena de morte, mas não é o caso da comida não kasher. Então, a primeira pergunta é, o que aconteceu? Comeu não kasher, já vai ser penalizado? E mais ainda, não é o caso da nossa Megillah, não é o caso da história da rainha Esther. Por quê? Porque está escrito no Midrash que os judeus comeram kasher no banquete do rei. Na Megillah consta que ele serviu, Kirtzon Ish Vaish, ele serviu o vinho com a vontade de cada um, cada um podia escolher a safra que ele queria tomar, o vinho, tinto, rosé, mas não era só isso. O Talmud, se não me engano, explica que cada um podia tomar o tipo de vinho que ele queria. Então, se o judeu quisesse tomar vinho kasher, tinha vinho kasher para ele. Se ele quisesse comer carne kasher, tinha kasher para ele. Se o muçulmano queria comer halal, bem que não existiam muçulmanos naquela época, não como hoje em dia, mas tinha para todo mundo. Então, de novo, os judeus foram participar do banquete do rei Ahasverosh. Comeram kasher, sem problema nenhum. A melhor ashgachá, a melhor supervisão que tem. E ainda assim o Talmud vem e diz que eles deveriam ser aniquilados por causa disso. Que tipo de balança Deus usou para decretar algo tão terrível? Não dá para responder isso diretamente. Não tem uma resposta direta. Realmente, quando a gente lê do texto, é chocante. Não dá para entender. Então, antes de responder isso, a gente precisa avaliar como é o relacionamento entre o povo judeu e Deus. E aí sim a gente vai chegar na conclusão. Pois bem, o Rebbe de Lubavitch, ele traz essas perguntas e ele traz que o povo judeu é comparado como um cordeiro entre 70 lobos. Na fonte, na origem, existem 70 nações. E o povo judeu é considerado aquele cordeiro que é atacado no meio. E não adianta agora uma nação falar, não, eu não ataco os judeus. Hoje, Baruch Hashem, não, mas já aconteceu na história. Guerras em todos os lados, perseguidos, a história conta. Os judeus nunca se sentiram em casa em lugar nenhum, porque tiveram que sair de um lugar para o outro. E mesmo quando finalmente temos um lugar nosso, também somos atacados. Então, o relacionamento que o povo tem com Deus é como aquele pequeno cordeiro, protegido por um pastor desses 70 lobos. Às vezes tem lobos que vêm em pele de cordeiro, de ovelha, mas no final acaba se revelando. Pois bem, um pastor, quando ele cuida de um animal, tem uma regra por parte do pastor, que ele tem que estar observando, mas tem uma regra por parte do animal. O animal tem que saber que ele tem que ficar perto do pastor. É assim. Geralmente os animais mais dóceis realmente ficam em volta do dono, fica próximo, fica para defender o dono. Às vezes ele acha um cachorro, acha que tem que defender o dono. É assim que funciona. O que acontece se uma ovelhinha sai correndo? Ela passa perrengues, ela pode passar por perigos. A não ser que o pastor dela seja Moshe Rabbeinu, nosso líder Moshe, como mencionamos num shiur sobre o Rebbe, que Moshe Rabbeinu correu 3 dias atrás da ovelhinha. Mas tudo bem, essa não é o geral. Geralmente, as ovelhinhas, se correr muito, vai ser perdida. O pastor só consegue proteger a ovelha que está próxima. Então, analisando essa comparação, se a ovelha se afastar e for atacada por um lobo, ela está sendo castigada? Ela está sendo punida por se afastar do pastor? Não. O pastor não está punindo ela. Mas é a consequência. Se afastou do pastor, o lobo consegue atacar.
A mesma coisa funciona com Deus. Deus não é um Deus de vingança, um Deus que quer matar, quer punir. Por outro lado, nós lemos na Torá um monte de punições, um monte de coisa. Não é que isso é uma punição. A Hassidut explica que é uma consequência. É uma consequência. Deus não castiga ninguém. Deus retribui na mesma medida. Então, se a pessoa faz bem, acredita em Deus, então Deus vai da mesma forma prover o que ele precisa de uma forma tranquila. Se a pessoa quer se afastar, se afaste. Mas não venha reclamar quando o lado negativo, uma coisa negativa acontecer. Você está longe de mim. Então agora a gente vai voltar para Megillah, para o que aconteceu com o povo. Quando eles foram no banquete do Hashverosh, o Talmud diz que o erro, ele não diz que eles comeram no banquete. Não tinha problema nisso, comida kasher. O problema é eles tiveram prazer na refeição daquele pecador, daquele perverso, o Hashverosh. Hashverosh, embora no final da história de Purim, da Megillah, nós lemos que ele foi a favor do povo judeu, mas ele não teve escolha. As coisas foram acontecendo, de repente ele descobriu que ele estava casado com uma judia. E a gente sabe quem manda em casa. Mas até aquele momento, ele odiava o povo judeu, tanto quanto o Hamá. Então, um rei que odeia os judeus, que inclusive consta no Talmud que ele usou as roupas do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, as roupas especiais e espirituais que o Kohen usava no templo, o rei se apresentou no banquete com aquelas roupas. Ele usou utensílios do templo sagrado para a reunião profana dele. E ainda assim os judeus foram, e não só que eles participaram, eles realmente desfrutaram. Isso é um problema. Por quê? Porque a partir daquele momento, eles deram mais importância para o governo do que o governo realmente merecia. Então, a partir do momento que eles se aproximaram do rei Ahasverosh, achando que ele é a salvação deles, ele que cuida deles, ele é o novo pastor deles, então, a consequência é que aquele pastor não gosta do povo judeu. E ele nomeou um um primeiro-ministro, que não gosta dos judeus, e aí o decreto foi emitido. Então não é que Deus puniu eles, é consequência. Como se a pessoa ela começa a se meter com política, principalmente aqui no Brasil, inevitavelmente ele vai ter contato com corrupção. Ele pode até batalhar, mas até hoje todos os políticos, não importa de que doutrina, de que ideologia, todos os políticos, você descobre que ele é corrupto aqui, corrupto ali, pode ser em maior medida, menor, não importa. Ele está no meio disso, é consequência. As coisas puxam ele. Então, se o povo judeu acreditava que a salvação deles estava na política, então, tá bom, eles se meteram com os políticos errados. De forma geral, o que é preciso aprender dessa parte da história é que Deus é quem governa. Não importa o que a pessoa tem que fazer. Ele tem que lembrar que existe um governador supremo. Existe o pastor que está lá do lado dele. Se ele se afastar, ele não pode reclamar do que acontece. Então toda essa ideia do pastor, vamos continuar então com as ovelhinhas, se Deus controla tudo, se eu tenho que entregar minha vida para Deus, eu não posso depender dos políticos, não posso depender de materialidade, a gente pode traduzir para essas palavras. Se é assim, por que trabalhar? Não. A ovelha não trabalha, o pastor leva a ovelha até o pasto, e ela abaixa a cabeça e come o dia inteiro. Cadê o meu pastor? Por que Deus não faz isso comigo? Tirando a parte do comer o dia inteiro, ninguém precisa disso. Mas por que eu tenho que levantar cedo para trabalhar? A resposta é que Deus exigiu assim. É fácil falar. Não, na Torá, quando a gente lê sobre o Shabat, como que o Shabat é descrito? 6 dias você vai trabalhar e fazer todos os seus trabalhos. No 7º dia você vai descansar. A mitzvah do Shabat, que é uma das mitzvot mais especiais e preciosas que temos no judaísmo, vem
do sétimo dia você vai descansar, porque você trabalhou 6 dias. Então é uma mitzvah da Torá trabalhar 6 dias. E a Torá fala claramente, você vai fazer o teu trabalho. Deus quer, Deus exige, teu pastor exige que você levante e vá trabalhar. Não que ele não possa te manter sem você trabalhar. Claro que ele pode, mas não é esse o sistema. Existe um conceito da proibição de lissim, a proibição da pessoa se apoiar em milagres. Eu não vou trabalhar e vai aparecer dinheiro na minha conta. Não é assim que funciona. Não mesmo. Deus não quer que a pessoa acreditar em milagres, não tem problema, mas viver se apoiando em milagres, que Deus vai fazer um milagre aqui, ali. Não, eu vou pular do avião sem paraquedas porque ele vai me dar um jeito. Não é assim, não. Não mesmo. Deus trabalha investido na natureza. Deus ama a natureza. Então ele não quer que a pessoa ignore isso. E a natureza exige que a pessoa trabalhe. Porém, ele precisa lembrar que o trabalho dele é um kli, é um recipiente para ele receber as brachot. A chuva, mencionamos várias vezes, o Talmud fala isso, né? E é óbvio, a chuva pode chover quanto for. Se você não arar e plantar antes, a bênção da chuva você perdeu. Não funciona, poucos poucos, de repente vai nascer uma árvore. Pode acontecer, mas não é o jeito que Deus lida com a natureza. Tem aquela história do jovem batalhador, que um dia ele não tinha dinheiro, ele conseguiu um real. Aí ele foi na feira e comprou uma maçã. E vendeu a maçã por R$2. E aí ele comprou depois 2 maçãs. E aí ele vendeu. Vocês sabem como a história termina, não? Ele foi crescendo no mercado de maçãs até que um dia ele ganhou na loteria e ficou rico. Pode funcionar assim. Deus manda abrahar e a pessoa tem que trabalhar. Muitas vezes, principalmente quem trabalha em várias empresas, consegue ver que ele pode pôr o foco em uma e o dinheiro acaba aparecendo de outra. Como o rabino, isso também funciona. Que a gente tem um salário, mas de repente vem algo de fora. É assim que funciona. Deus quer que você trabalhe. Ele não está te garantindo que tua parnassá vai vir estritamente do que você está trabalhando. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que trabalhar e sempre lembrar que o trabalho é apenas um recipiente, uma forma de Deus te mandar a parnassá. E o Rebbe traz que se uma pessoa ele trabalha e foca só no trabalho dele, ele acha que o dinheiro realmente vem do trabalho, é que nem uma pessoa que fica costurando carteiras, bolsos, só que em nenhum momento ele vai atrás do dinheiro para pôr lá dentro. Quer dizer, ele está ocupado com o recipiente, mas esquece de onde que vai vir o que realmente importa naquele momento. Então se a pessoa foca no seu trabalho, ele só está com o recipiente, ele esquece que tem Deus nessa equação e que é Deus que manda a sua parnassá. Isso não é fácil. Isso exige que a pessoa trabalhe com a sua mentalidade, com a sua forma de pensar e mude ela. Quando a pessoa é focada no materialismo, ele precisa trabalhar sobre si para lembrar que realmente é Deus que manda tudo isso. Se chama bitachon. Bitachon, para quem trabalha em segurança sabe que bitachon é a segurança que cuida das sinagogas, mas não é só isso, é a segurança que a pessoa tem em Deus. Não é apenas crença. Acreditar é uma coisa, saber é outra. Então a pessoa sabe e tem certeza que Deus é que manda tudo o que ele precisa. Seria uma fé cega? Não, é muito mais do que isso. É a pessoa confiar totalmente em Deus. É lembrar que tem um gerente nesse mundo que é o Todo-Poderoso. O que acontece com a pessoa quando ela deixa de ter essa bitachon? Geralmente as pessoas têm, numa certa medida, uns mais, outros menos. Quando a pessoa não tem isso, ela fica preocupada. Quer dizer, uma pessoa que você vê que ela está sempre bem, pode estar acontecendo o que for, energia, trânsito, chuva, não importa. Se a pessoa ela tem confiança em Deus, ela está sempre alegre. A preocupação, mencionamos algumas vezes sobre o castigo que é ficar preocupado. Na verdade não é um castigo, é consequência. Se você acredita em Deus 100% e você tem certeza que Ele vai mandar tudo o que você precisa, então eu estou bem.
Uma vez que eu não tenho essa bitachon, então eu posso ter quanto dinheiro for, eu posso ter quanta saúde for, eu não vou estar despreocupado. Então confiar em Deus é um prêmio que a pessoa pode dar a si mesmo. O Magid Mezrit, o aluno do Baal Shem Tov, ele fez um comentário muito interessante. Para quem conhece a história do rei Yosef, do Yosef Atzadik, José, o vice-rei do Egito, tem aquele período que ele está na prisão, e aí vem os dois ministros do rei, o ministro dos pães, o ministro dos vinhos, e eles têm um sonho. Não é aqui o momento de contar toda a história, mas temos shiur também só sobre esses sonhos. E aí o ministro do vinho, o José diz para ele, Yosef diz, olha, você vai voltar ao teu cargo, e por favor, quando você voltar ao teu cargo de servir vinho para o rei, para o faraó, lembre-se de mim e peça para ele pela minha liberdade. Lembra que eu te ajudei aqui na prisão, eu interpretei o teu sonho, então lembre de mim e me ajude. E aí o que diz a Torá? Que o ministro só lembrou do Yosef 2 anos depois. Quer dizer, o Yosef ficou mais 2 anos na prisão, ele já tinha passado 10 anos, e ele ficou 2 anos a mais na prisão. Como se interpreta geralmente isso? Como um castigo. Ah, Yosef, tchau. Ah, Yosef, você confiou num homem em vez de confiar em Deus? Vai ser penalizado. Então agora o ministro vai te esquecer por 2 anos. Na realidade, diz o Mag que foi bem diferente essa história. O Mag diz que depois que o ministro saiu da prisão, Yosef bateu na testa, falou, o que foi que eu fiz? Eu confiei num homem em vez de confiar em Deus. Oi, Veismir. Então Yosef rezou para Deus para que o ministro esquecesse dele. Ele falou, Deus, faça com que ele não peça por mim para o faraó. Olha como a história muda. No lugar dele ser penalizado porque confiou num homem, ele rezou para que não desse certo o que ele pediu. Ele rezou para que Deus fizesse o ministro esquecer e ele continuasse na prisão. E realmente assim foi. Ele ficou 2 anos. Isso foi um prêmio. Quer dizer, a sua reza foi aceita. E por que isso? Porque em nenhum momento ele aceitou que ele confiou num homem em vez de confiar em Deus. Ele viu lá o ministro do faraó, um político. Então ele falou, deixa pelo Bederech HaTeva, pelo caminho da natureza, que você vai tentar as suas conexões com políticos para dar tudo certo. Não tem nada de errado aí. O problema é que você viu que ele confiou muito. Ele falou, cancela tudo, eu espero que ele não se lembre de mim e Deus que vai me salvar. O Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz, ele traz uma outra ideia bem interessante. Você pega um rico, um cara que tem muito dinheiro. Ele está tranquilo, certo? Ele tem o que ele precisa. Falando, obviamente, somente sobre economia. Não estamos falando de saúde nem nada. Ele está tranquilo, ele tem dinheiro. Ele acredita em Deus, certo? Então, chega para ele. Fala, o que você vai fazer se perder todo o teu dinheiro? Ah, Deus vai me ajudar, eu vou pedir para Deus. Então o Rebbe, ele diz o seguinte, que esse rico, ele tem um teste muito difícil, que é, enquanto ele ainda tem dinheiro, acreditar em Deus, ter confiança que Deus provê tudo. Eu acredito que Deus vai me dar comida, mas eu tenho que acreditar não só quando eu estou sem a comida. Quando eu estou com a maçã na minha mão, eu tenho que lembrar que Deus que vai me sustentar. É muito difícil isso. Porque naquele momento, e realmente o nosso povo funciona assim, no momento que está tudo bem, vem menos na sinagoga, não lembra de nada. E infelizmente, quando que as pessoas mais aparecem numa sinagoga? Deus nos livre quando tem que falar Kaddish, quando está de luto. Por quê? Porque nos momentos de aperto, tem Deus. Não, quando você está sentado no meio da tua família, quando você está, quem ainda está em isolamento, quando você está no Zoom, vendo a tua família, agradeça a Deus constantemente. Lembre que Deus está gerenciando da mesma forma que Ele gerencia quando a pessoa se vê em apuros. Então, voltando para Megilá, para a história da rainha Esther, qual foi o erro do povo? Não é que eles foram no banquete, eles tinham que ir.
O rei está convidando. Você fica feio recusar. Imagina, vão todas as nações, todos os povos, 126 nações vão, menos o povo judeu. O povo judeu nem vai, nem pisa, nem manda presentinho, não manda nenhum cartão. Não funciona assim. Tem que ter respeito pelo rei. Isso é uma halachá, isso consta no Pirkei Avot, na ética dos pais. Uma pessoa deve ter respeito pelos governantes. Tudo bem. Dina de Malchuta Dina. A lei do país é a lei, você deve honrar. Mas tem um limite. Tem um limite. Você tem que lembrar que sempre é Deus que está governando e aquele indivíduo, ele está lá porque Deus quis. Nas próximas eleições, tenta por outro, não sei. Mas, de certa forma, os judeus, quando eles foram no banquete, e eles se orgulharam demais de estarem lá. Porque esse é um outro problema que nós temos. Nós somos extremamente patriotas. Onde estamos, somos patriotas. Assim que começou a escravidão no Egito, o faraó falou, precisamos construir cidades. Quem eram os primeiros que estavam lá? Os judeus. Eles aceitaram, toparam trabalhar de graça. Aí foi fácil ser escravizado. Tem um lado bom de ser patriota, mas tem que ter um limite. E os judeus gostaram tanto de ir no banquete do Ahasverosh, que esqueceram de Deus. Eles se afastaram do pastor para se juntar com um lobo. E isso, de certa forma, é igual a Avodah Zarah, igual a idolatria. O que é idolatria? Não é você falar que Deus não existe, e sim uma estátua. Não é isso. Você falar que Deus existe e a estátua também existe, também é importante, isso é idolatria. Então, o que o povo judeu fez foi dar uma certa divindade. Talvez não até esse ponto, mas ter tanto orgulho de estar no banquete do Ahasverosh, que eles esqueceram Deus. E por isso que veio o decreto. Então presta atenção, o erro, eles não fizeram nada de errado. Eles sentiram algo errado. Eles se sentiram próximos demais do rei. Sentimento muda tudo, sabiam? Às vezes a gente está fazendo a coisa certa, com um sentimento errado, e isso pode servir como uma verá. Lendo no Maimônides esses dias, estudo, se a pessoa está fazendo um ato de santidade, mas ele pensa em alguma coisa que difere do que ele deveria estar fazendo, já invalida tudo. Mesma coisa com uma lei, não sei se meus filhos estão assistindo, mas tem uma lei que um pai deve bater nos filhos. Não espancar, não usar... Bater, está escrito que um pai que não ama os filhos, ele nunca bate, a não ser que o filho não mereça. Baruch Hashem, tem crianças que nunca merecem de um tapa, nada, tudo bem. Mas se o filho merece um tapa, e o pai não dá, está escrito que o pai não gosta do filho, não ama. Porque às vezes é a forma de corrigir ele. Tudo bem que hoje em dia estamos numa outra geração, e já se conversa mais, etc. Não vamos entrar no tema da própria educação, mas é o que a Halachá diz. Agora, pela mesma situação, se o filho merece um tapa, e o pai fica bravo, fica furioso com o filho, e ele dá um tapa no filho, o pai é considerado um assassino. Peraí, ele deu um tapa na mesma força que ele daria se ele estivesse tranquilo. Não é assim que funciona. Se o sentimento dele, ele bateu para aliviar a sua raiva, mesmo que o filho merece, mas ele é considerado um assassino. Porque não é assim que se faz as coisas. A intenção também conta. Quem é você para bater no teu filho, que na verdade não é teu, ele é filho de Deus? Quem é você para encostar um dedo nele para se acalmar, para você extravasar a tua raiva? Não é assim. Compra um saco de boxe e fica batendo, não no teu filho. Ah, mas a Halachá diz que você sim pode bater no filho, pela educação dele, não porque você está bravo. Então o sentimento muda tudo. O sentimento que o povo teve quando estava no Mishteh, no banquete do Ahasverosh, isso foi o pecado, isso era pecaminoso. E por isso que a solução para esse problema foi no mesmo caminho. Como que mudou todo o decreto? A rainha Esther foi e se apresentou para o rei. Vamos lá. Havia um decreto que ninguém podia se apresentar perante o rei sem ser convocado. A origem do decreto veio do próprio Haman. Ele sabia que alguém poderia vir representar os judeus para cancelar a aniquilação deles, então ele fez esse decreto. Ninguém podia se apresentar para o rei sem ser convocado.
Quando Mordecai, nosso líder, ele soube do que o Haman planejava, então ele falou para a rainha, vá e fale com o rei, peça pelo teu povo. A rainha falou, não dá, eu vou morrer. Assim que eu entrar naquele salão, na sala do trono, os soldados têm a ordem para me matar. E aí Mordecai insiste, fala, imagina, você está na realeza exatamente para isso que Deus te pôs lá, para salvar o povo, você tem que fazer isso, etc. Então a rainha Esther pede que o povo faça 3 dias de jejum direto. Ela mesma também jejuou, ela e as moças que acompanhavam ela. E aí depois de 3 dias, ela se vestiu de rainha, pôs a coroa e foi falar com o rei. E deu tudo certo, ela conseguiu entrar lá, o rei estendeu o bastão real para ela, e quando ele fazia isso, a pessoa tocava, isso isentava ela da morte. E aí a rainha convidou o rei e o Haman para um banquete, a novela mexicana aconteceu e o decreto foi, de certa forma, anulado. Qual é a relação do que a rainha Esther fez com o pecado do povo? Vamos ver o que ela fez. Repetir em poucas palavras. Ela fez 3 dias de jejum, pediu para o povo rezar por ela e ela foi falar com o rei. Isso aqui é contraditório. Como se diz no Talmud, Mimanavshach. Mimanavshach é uma expressão muito interessante que pelos dois lados da situação está errado. Vamos usar a expressão talmúdica, se a rainha Esther achava que tinha que fazer as coisas de acordo com a natureza, ir falar com o rei, então qual era a última coisa que ela tinha que ter feito? Era jejuar 3 dias. Alguém já jejuou? No final de Yom Kippur, está todo mundo acabado, cansado, fraco, pálido. A rainha Esther ia se apresentar perante o rei para, como diz o Talmud, seduzir o rei, e ela jejua 3 dias. Qual é a lógica? Toda acabada. Como que ela vai se apresentar perante o rei? Por outro lado, ela não quer focar na natureza, ela quer focar em Deus. Que Deus é o Todo-Poderoso, Deus que ajuda. Então faça os jejuns, 3 dias, reze bastante, mas não vá para o rei. Porque era um perigo de vida se apresentar perante o rei. Entenderam? Pela natureza, se apresente e não jejue. Por Deus, jejue e não se apresente. Por que ela fez os dois? Porque ela quis mostrar que, na verdade, Deus é quem coordena tudo. Está tudo nas mãos de Deus. É para isso que veio o jejum. Somente que Deus não quer que a pessoa se apoie em milagres. Só em Deus. Deus, eu vou jejuar e o Senhor faz tudo. Não. Você tem que fazer a tua parte pela natureza. Vá para o rei, converse com ele, convide ele para um banquete particular. Trabalhe, faça a tua parte também física. Deus não quer que ninguém viva de forma exclusivamente espiritual. Pelo contrário, tem que juntar os dois. Então, ao mesmo tempo, ela jejuou e ao mesmo tempo ela foi falar com o rei. Mas, lembrando que a parte da natureza, a parte que ela foi falar com o rei, ela considerou isso como um levush, como uma vestimenta. O foco é Deus. Só que Deus quer que eu faça alguma coisa aqui embaixo. Então, o que ela demonstrou é que o esforço pela natureza é mínimo. Tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feita. Mas o foco é em Deus. Então, isso corrigiu o pecado dos judeus. Por quê? O que os judeus falaram é, existe Deus, mas o foco é a natureza. O foco é estar bem com o governo. O foco é estar próximo do rei. Isso é o principal. Aproveitar, ter orgulho disso. A rainha Esther fez exatamente o contrário. Ela mostrou que a natureza tem uma mínima importância, porque Deus quer, mas o foco é Deus. E com isso ela conseguiu anular o estrago que os judeus fizeram, a distância que eles tomaram de Deus, do pastor, ela conseguiu quebrar isso. Ela mostrou para eles, não, vocês têm que ficar do lado do pastor. Ao contrário, vocês têm que se amarrar no pastor. Porque é assim que Deus quer que as coisas funcionem. Então a lição que a gente pode aprender disso é muito clara. Quantas pessoas focam demais na carreira e esquecem do que importa? O que importa? Deus, família, espiritualidade. Essas coisas são que trazem a brachá para a pessoa aqui embaixo. É como uma pessoa que foca demais em cuidar do corpo. Tem que cuidar do corpo, da saúde? Óbvio que sim.
Mas por quê? Apenas pelo teu corpo? Depois de 120 anos, vira comida de embaixo da terra. É esse o foco? Não. Você cuida bem da saúde, vai no médico para poder servir Deus, para poder trabalhar, para sustentar uma boa família, para poder estudar, para poder ajudar o próximo. Falamos no shiur sobre sapato, que a pessoa tem que ter sapatos para poder ajudar o outro. Então o foco não é o teu sapato chique, teu corpo sarado. Teu foco é ajudar o próximo. Sim, se você vai ser um bombeiro, então você tem que estar bem forte para poder levantar as pessoas, subir escadas e tudo mais. Mas o foco não é o teu corpo, o foco é o que você faz pelo próximo, o que você faz por Deus. A mesma coisa na carreira, a mesma coisa em tudo na vida. O foco é sempre o exterior, é Deus. Acho que essa é uma das lições mais preciosas que a gente pode ter, logo no início da Megillah, quer dizer, o Purim vai mostrar pra gente que, embora na Megillah, na história da Rainha Esther, em nenhum momento encontramos o nome de Deus claramente na Escritura, é o único livro da Torá que não tem nenhuma vez o nome de Deus escrito, e ainda assim a gente vê Deus presente o tempo todo, porque Ele está lá, envolto em toda uma história física, mas Ele está lá porque Ele é o ator principal.